pessoal, eu me chamo Brenda. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre os percevejos, uma das pragas mais importantes da cultura da soja e que trazem grandes prejuízos na produção. Quem imaginaria que um inseto tão pequeno podia causar um impacto tão grande na cultura da soja? O que são os percevejos? São insetos sugadores que se alimentam da seiva do grão da soja, em específico. As espécies mais conhecidas são os percevejos marrom, o percevejo verde e o barriga verde. Oi, eu me chamo Maria Vitória e eu vou falar sobre o monitoramento e o controle de pragas. O monitoramento é essencial porque ele permite agir no momento certo e ele evita prejuízos maiores depois. Sobre o controle de pragas, o ideal não é sair aplicando o produto, e sim utilizar o manejo integrado de pragas, que é o MIP, conjunto com outras estratégias também. Para mais informações, convidamos a agrônoma Mindiara Loureiro para falar um pouco mais sobre os percevejos. Olá a todos, eu me chamo Mindiara, sou formada em agronomia pela Unidoval em 2024. As meninas me fizeram esse convite para estar fazendo esse vídeo para vocês, para estar respondendo algumas perguntas sobre o percevejo. Então vamos lá. Quais são as principais espécies de percevejos que atacam a cultura da soja? Bom, a gente tem 4 principais espécies hoje que são consideradas pragas que geram, no caso, danos a nível econômico. Então, que podem reduzir a produtividade ali, se não tomar medidas preventivas ou medidas realmente de controle. Então, quais são essas espécies, né? O marrom é o principal deles, que é o Quistozeros. O Nesara, que é o percevejo verde, que é o mais conhecido como Maria Fedida ou Fede. O percevejo verde pequeno e o barriga verde, que ele é muito semelhante ao marrom, porém o abdômen dele tem a coloração verde. Então, como que a gente consegue identificar esses percevejos na lavoura? Bom, normalmente quando a gente realiza o monitoramento e realiza a batida de pano, a gente consegue ver adultos e ninfas. Mas no caminhamento, você muitas das vezes vai ver a oviposição deles. Então, cada percevejo tem um comportamento ali na oviposição, a quantidade de ovos, a realmente posição dos ovos que eles colocam sobre as folhas, a coloração, algumas características realmente físicas deles, que no caso o marrom ele sempre vai ter um chifrinho na parte dorsal dele, o barriga verde também, só que você realmente vai conseguir diferenciar, porque o barriga verde vai ter o abdômen todo verde, enquanto o marrom não. Então a gente consegue realmente identificar através das características e também do comportamento. Em quais estágios da cultura da soja os percevejos causam maiores prejuízos e por quê? Bom, normalmente a gente fala que a fase reprodutiva é a fase crítica, né, que a gente precisa estar atento em relação ao percevejo, por conta do enchimento de grão. Então, os percevejos eles se alimentam ali, né, na fase que a planta está enchendo grão. Então, muitas das vezes ele pode causar abortamento, ele pode causar grãos xoxos, murchos, realmente com danos ali para dar entrada para outros patógenos também, outras doenças. Então, assim, a fase crítica é a reprodutiva R3, R6, porém, a gente precisa estar atento antes dessa fase, por exemplo, na fase de floração, por conta da população dos percevejos. Então, por exemplo, se eu fiz a batida de pano, eu vi que o número de adultos está alto, eu normalmente indico que seja feito o controle ali no início. Por quê? Porque muitas das vezes, dependendo do seu manejo, você não vai conseguir controlar eles quando eles tiverem maior população. Então, muitas das vezes, é melhor você entrar com uma medida preventiva ali na floração, um pouco antes da planta começar enchimento de grão, e você ter a garantia de que você vai controlar a população deles, do que você esperar aumentar a população e depois na fase de enchimento de grão você não conseguir controlar e realmente eles gerarem prejuízos econômicos aí em relação à produtividade, justamente por conta dos grãos xoxos e murchos. E pensando aí em áreas de semente, por exemplo, a gente vai estar comprometendo o vigor e a viabilidade da semente.
como o ataque de percevejos interfere na produtividade e na qualidade de grãos. Então, é isso mesmo que eu falei. Eles vão gerar grãos xoxos de murchos por se alimentarem ali. Na fase um pouquinho mais desenvolvida dos grãos ali, ele realmente vai gerar pontuações de necrose ali e tudo mais. Então, ele vai dar porta de entrada para outros patógenos, não somente ainda na lavoura, mas depois de ser colhido também no armazenamento. Pode ficar menos tempo armazenado, já por conta, né, da porta de entrada que ele causa no grão. Então tem todos esses fatores, né, que a gente precisa estar atento e precisa entender também. Então, quais são os principais métodos de monitoramento utilizados para detectar a presença de percevejos? Bom, normalmente a gente realiza mesmo a batida de pano, ela é bem eficaz, né, nesse sentido de percevejo, porque no metro ali a gente vai conseguir identificar os adultos, então a gente já consegue entrar com uma medida de controle ou de atenção. Em que momento é recomendado iniciar o controle químico e quais os critérios devem ser considerados? Então, como eu já comentei, a fase reprodutiva de R3 a R6, ela é realmente uma fase de mais atenção, de mais alerta, porém, dependendo da população que tiver ali, é interessante você iniciar o controle um pouco antes para realmente você não perder a mão. Então você pode adotar métodos biológicos, químicos em conjunto ali e tudo mais, porém você tomar uma medida que você consiga ter resultados na parte de controle desses insetos. Como o manejo integrado de pragas pode ser aplicado no controle de percevejos? Bom, o MIP está aí, né, para conseguir ajudar a gente, então o monitoramento, a batida de pano realmente é essencial.